O problema, né, o que permite, né, que toda essa farsa tenha uma certa credibilidade, que leva os jornalistas de esquerda a falar que isso daí é favorável ao Lula, é simplesmente um fato, que é o seguinte: aparentemente o Lula ganharia a eleição em todos os cenários. Se você acreditar que isso daí é uma coisa dada, aí, então, tudo isso favorece o Lula. Mas a pergunta é uma coisa dada? Quer dizer, a burguesia não está tentando colocar posicionar na eleição um candidato que não seja nem Bolsonaro nem Lula, ela está tentando. O problema é que aparece para todo mundo o seguinte: o Lula tem 39% dos votos e o candidato da terceira via teria 2% dos votos. Então a pessoa olha e fala assim, bom, isso é uma fantasia. Teve gente até que falou, terceira via é uma fantasia, tem que votar no Lula, etc. e tal. Mas, curiosamente, o pessoal da terceira via, que não é, vamos ter claro, não são propriamente amadores da política, né? PSDB e MDB, são os partidos que deram as cartas no Brasil durante um longo período, aí continuam a dar as cartas no Brasil, num certo sentido, porque eles estão controlando, e é o que tudo indica na eleição, vão continuar controlando os principais estados do país. Não dá para dizer que eles são carta fora do baralho. Dá para dizer que nacionalmente eles não têm prestígio nenhum. Mas, por exemplo, em São Paulo, o PSDB tem uma posição forte. O PSDB, inclusive, meio que tomou conta da campanha do Haddad, né? A campanha do Haddad é assim, é Márcio França no Senado e o vice do Haddad é a mulher do Márcio França. Quer dizer, já é praticamente uma campanha do PSDB do B, né? Tem o PSDB e tem o PSD do B. Então, nós praticamente temos duas campanhas do PSDB em São Paulo, de tão amadores que eles são, né? É uma coisa, é o caso de pensar, né? Será que é assim tão impossível? Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, tudo indica que eles vão, através de manobras políticas, eles vão ganhar as eleições. No Rio Grande do Sul, eles estão em primeiro com o Bolso Gay, lá, o Eduardo Leite. Em vários estados do país, eles têm uma posição poderosa. Quer dizer, nós teríamos que acreditar que esse pessoal não vai fazer nenhuma tentativa no caso da eleição, não está pensando em fazer nada. No entanto, as notícias da semana são as seguintes, né? Algum tempo atrás era assim, a terceira via não tem candidato. Aí a terceira via não consegue se unificar em torno de um candidato porque há muitas divergências. Aí ela se unificou em torno da candidatura da Simone Tebet. Aí a conversa da imprensa era o seguinte, é muito difícil que a candidatura da Simone Tebet vingue. Vingou. E agora nós temos uma candidatura que é Simone Tebet na presidência, Mara Gabrilli na vice. Duas mulheres, né? Algo me diz que isso daí estava sendo planejado há muito tempo, né? Só que a gente não conseguia saber que eles estavam planejando isso. Apresentaram todo tipo de vice-candidato, mas o que eles queriam mesmo era a chapa de duas mulheres. E uma mulher é cadeirante, ativista da pessoa com deficiência, etc. e tal. Ao mesmo tempo em que essa chapa se formou, o que a gente vê no Brasil é que a campanha supostamente em defesa das mulheres, ela é a maior campanha que tem no país. Toda hora aparece aí, tem caso de médico estuprador, presidente de banco assediador. É uma loucura, né? Todo mundo quer defender a mulher. Esses políticos aí que, para a maioria dos quais a mulher não passa de uma prostituta, eles agora são os defensores da mulher. Até o Ciro Gomes arrumou uma mulher para colocar de vice, né?
Então, curiosamente, no meio dessa grande campanha a favor da mulher, aparece uma chapa com 2 mulheres. Mas não sai do 2%. Então, isso dá a ideia de que a burguesia estaria trabalhando a favor do PT. Acho que, né, aqui nós temos um problema que é o seguinte: existe a realidade, existe a aparência da realidade. E as coisas estão, no momento, em absoluta contradição. Né? A aparência está em total contradição com aquilo que está sendo armado nos bastidores. Né? Se a gente for, como é que se diz? Se guiar pelas aparências, não vamos tirar a conclusão de que o Lula já ganhou a eleição. Mas essa aparência é baseada no que exatamente? Em pesquisas de opinião, que nós sabemos que são coisas muito manipuladas. Por exemplo, o Instituto do Paraná publicou essa semana uma pesquisa e a revista Veja meio que autenticou a pesquisa, né? É uma pesquisa oficial, é uma pesquisa que foi registrada no TSE como manda a lei, etc. e tal. Não é uma pesquisa que você possa dizer assim que ela é uma coisa avacalhada, uma montagem mal feita. É uma pesquisa. Só que essa pesquisa dá o quê? Empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro. Nós sabemos que não é bem assim a situação, né? Mesmo que as outras pesquisas sejam manipuladas, essa não está dizendo a verdade. Nenhuma delas, na realidade, está dizendo a verdade. Então, quer dizer, toda a certeza da situação se apoia sobre pesquisas eleitorais. Né? E o que nós vemos aqui é o seguinte, se nós observamos aí as redes sociais, você vê muita gente confusa. Né? Tem gente que fala assim, tudo bem, o Ciro seria um bom candidato, mas por que ele insiste na candidatura dele se está absolutamente claro que ele nunca vai passar desses 10%? Eu faria a mesma pergunta, por que ele mantém a candidatura, apesar de que ele, né, não vai deixar de ser o terceiro ou quarto lugar da eleição? Por que ele mantém? Não é porque ele acha que vai ganhar, é por algum outro motivo. O Ciro Gomes, todo mundo já sabe, né? Nós falamos isso aí durante um longo período e o pessoal achava que era um exagero. Mas agora está claro, e ele mesmo reconhece, é um candidato da terceira via. Só que ninguém acredita que ele seja o verdadeiro candidato da terceira via. Né? Todo mundo fala que o candidato da terceira via é Simone Tebet. Num certo sentido, o pessoal intui que a coisa é mais complicada do que parece à primeira vista. Então, né, a gente teria que esperar para ver. Aqui se colocam 2 possibilidades. Uma possibilidade é que a terceira via acabe vingando. Nós não podemos descartar nesse momento aqui essa possibilidade. E essa campanha, ao contrário do que pensa aí o jornalista do Brasil 247, não é uma campanha para favorecer o Lula. Até porque nem precisaria fazer essa campanha para favorecer o Lula. E a imprensa faz questão absoluta de falar que a campanha é apartidária. Né? Toda a imprensa fala que a campanha é apartidária. Aí alguém falaria, não, tudo bem, não precisaria fazer essa campanha para que o Lula ganhasse, mas precisaria fazer essa campanha para que o Bolsonaro não dê um golpe nas eleições e tome a rapadura do Lula depois que o Lula foi eleito. O que é uma coisa também muito difícil de acreditar. Com toda essa posição do imperialismo, né, com toda essa posição do grande capital nacional, o Bolsonaro daria um golpe com apoio de quem? Exatamente. Ele daria o golpe com o apoio dos seus próprios apoiadores, que são, nesse momento, né, com qualquer índice que a gente meça esse apoio, uma minoria do país. É grande, mas é uma minoria. Seria um golpe contra o conjunto da população, contra a vontade do grande capital nacional, contra a vontade do imperialismo, apoiado numa minoria da população brasileira?
não faz o menor sentido. Né? O golpe precisa ser apoiado por um bloco de forças muito consistente, senão ele vai e naturalmente vai fracassar. Então, quer dizer, também não é por causa do suposto golpe do Bolsonaro, que, ao que tudo indica, ele nem tem força para fazer. A campanha só pode ter um sentido, é a campanha da terceira via. Essa é a opção que aparece, a opção lógica, digamos assim. Ao analisar logicamente a situação, a gente é obrigado a tirar essa conclusão. Claro, né, uma ressalva que a gente tem que fazer é o seguinte: às vezes, os planos mais bem elaborados fracassam. Né? Então, esse plano também pode fracassar. Se ele fracassar, isso não significa, e aqui eu acho que nós temos uma questão muito importante, que ele não vai ser continuado por outros meios. Por exemplo, os golpes que aconteceram na América Latina, todos eles foram planejados pelo imperialismo. A opção primeira do imperialismo em vários lugares não era derrotar a esquerda que estava no governo por um golpe de Estado diretamente falando. Era derrotar a esquerda pela via eleitoral. Na Argentina foi o que aconteceu. Eles sabiam que a base, né, política da Cristina Kirchner não iria dar sustentação a um novo mandato dela, que ela seria obrigada a recuar. Então eles fizeram uma campanha golpista contra ela, uma campanha muito evidente, e ganharam dela na eleição, porque eles conseguiram manobrar o partido dela, que era o Partido Peronista. No Brasil, eles fizeram a mesma coisa. Eles prefeririam, né, a via indolor. Fizeram toda uma campanha sórdida, né, uma campanha tão sórdida que o Bolsonaro, hoje em dia, parece mais civilizado e mais humano do que aquela campanha que foi feita pela burguesia, que todo mundo declara que é civilizada. Porque a campanha era realmente muito... era uma selvageria política total na época. Né? Só quem não viu, não participou, é que acha que esse pessoal é civilizado. Né? O pessoal não poupou nada. Eles mediram... Na medida que eles fizeram para baixo, não tinha chão. Né? Quer dizer, a baixeza era a norma da campanha. Fizeram aquela campanha, acusaram o PT de tudo quanto foi coisa, encurralaram o PT e tudo mais, mas não conseguiram ganhar a eleição. Aécio Neves perdeu a eleição. Aí o que eles fizeram? Eles continuaram com a mesma política após a eleição. E derrubaram o governo da Dilma num golpe de Estado disfarçado de um dispositivo legal, o impeachment. Eu me lembro muito bem que quando saiu o resultado eleitoral, o Merval Pereira, né, que é a voz de Deus, fala em nome da família Marinho, coisa mais próxima de Deus que tem no Brasil, disse que não tem importância essa vitória porque a Dilma vai cair por causa das denúncias da Petrobras. Você estava falando da Lava Jato, que estava começando naquele momento. Então, quer dizer, o que ele disse é o seguinte: nós não conseguimos ganhar a eleição, apesar de toda a baixeza da nossa campanha, mas nós vamos derrubar o governo assim mesmo. Né? Bom, então o que acontece? Aqui é que reside, eu acho, o principal problema da situação política brasileira. Eles estão fazendo uma campanha que visa levantar a terceira via. A campanha é muito forte. Se não der certo, o que vai acontecer? Eles vão perseguir a eleição da terceira via, o governo da terceira via, depois da eleição. Quer dizer, a campanha que eles estão fazendo agora pode não dar certo. Nada diz que não vai dar certo. Também nada diz que vai dar certo. A gente não temos como prever isso daí.
Mas essa campanha não vai parar na eleição. Essa campanha vai prosseguir. Se ela fracassar na eleição, ela vai continuar após a eleição. E quando a gente vê, né, o PT embarcar de uma maneira totalmente cega a crítica, como se fosse uma espécie de zumbi político na campanha da terceira via, a gente vê que isso daí seria uma coisa bastante fácil de fazer. Num certo sentido, politicamente, a esquerda brasileira já está na mão da burguesia toda. Né? Isso é um erro que vai custar caro em algum momento do trajeto. Pode ser agora, pode ser depois. Mas não é uma campanha inocente, não é uma campanha para favorecer o PT, nem nada parecido.